Foi. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria agradecer aqui a presença de 17 pessoas, né, contando comigo. Então, obrigado aí, Amanda, Ana, Manuela, Eduarda, Emily, Francisca Vitória, Gleidson, meu amigo intérprete, Isadora, Juan, Roger, Kailane, Leonardo, Levi, Davi Freitas, que chegou agora, seja bem-vindo, Paulo Vitor, Pedro Henrique, Rafael de Paula e Vitória Maria. Todos vocês, o meu muito obrigado, porque são heróis em estarem assistindo aula de física à distância, né? Muito obrigado aí pelo prestígio de vocês. É importante. Antes de mais nada, vou mostrar minha tela para vocês. Pronto, então vamos lá para o quadro da aula de hoje. Aí galera, a aula de hoje, dia 10 de junho, nós entramos na 12ª semana de aulas à distância, EAD, estudos domiciliares. Eu já não aguento mais, por isso tá aí o meu emoji de hoje. Mas o assunto de hoje é bem light, bem simples. Nossa aula vai ser rápida, tá? Transformações gasosas. Baseado na aula anterior. Quem não assistiu, eu aconselho que assista. Vai lá no YouTube e assiste lá, tá? Porque é um conhecimento que é construído em cima do conhecimento passado. Então, se você não estiver por dentro do que é pressão, volume, temperatura, variáveis de estado, gás ideal, né? Gás perfeito. Tudo isso aí você vai ficar perdido nessa aula de hoje. Mas, para você que assistiu minha última aula, a aula de hoje vai ser bem light. Simbora então. Assunto: transformações gasosas. Aí eu trago para vocês hoje 3 transformações. Não são as únicas que existem, mas são as principais cobradas em qualquer exame externo. Transformação isotérmica, isobárica e isocórica. Ok? Baseado no assunto da aula anterior. Nossa aula anterior foi apenas resolução de exercícios. Já estamos com 2 aulas a resolver exercícios sobre a equação de Clapeyron e sobre a lei geral dos gases, que é essa que está exposta aqui, ó. Né? Então, o meu objetivo na aula de hoje é resolver com vocês essas 4 questõezinhas aqui. Todas do livro didático de vocês, página 75 do livro, a questão 7, da lista também, que eu propus na semana 9 de estudos domiciliares, tá? Essa lista aí com 20 questões, 4 delas eu vou fazer com vocês hoje. Tenho feito em aulas passadas também. Página 75, questão 8. Página 75, questão 9, 7, 8, 9 e 10 da página 75. Mas vamos lá para a teoria primeiro. E antes de mais nada, eu tenho um vídeo para exibir, só que eu receio que o áudio não esteja muito bom para vocês escutarem. Está muito baixo o áudio. Então eu vou falar, eu vou descrever o que o vídeo está passando, tá bom? Ele vai falar de uma dessas 3 transformações, que eu espero que ao final da aula teórica de hoje, vocês saibam identificar qual é a transformação que está ocorrendo no vídeo, tá bom? Então vamos lá para o vídeo.
Pronto. Então vamos lá, de início, a gente tem um professor aí da USP, tá? Todos esses vídeos que eu tô pegando é de um projeto que a USP tem de aulas experimentais, virtuais. Então, se vocês quiserem ter acesso, tem um canal chamado Física Universitária, lá no YouTube, que vocês podem estar acessando todos esses vídeos que eu pego aí os experimentos. Esse é o experimento que eu levaria para vocês fazerem no laboratório. Logicamente, não seria numa garrafa de 20 litros, né? Seria numa garrafa PET de 2 litros. Eu quero saber, antes de mais nada, se todos estão vendo. Quem não estiver vendo, aí ativa o som e fala comigo, tá? Só quem não estiver vendo. Tá, a galera tá toda vendo. Show de bola. Show, vamos lá então. O vídeo é bem rápido. Eu vou exibir ele 2 vezes para que vocês peguem todos os detalhes. Primeiramente, o professor Cláudio Fushikawa ele vai botar álcool dentro de um garrafão de 20 litros. Aí, ó. Aí ele vai espalhar o álcool por todo o garrafão, as paredes internas, para que o álcool vire um gás aí dentro. Então, dentro do recipiente tem um gás, que é o gás formado pelo álcool etílico, tá? E aí ele vai fazer com que esse gás entre em combustão. Tapou. Olha aí o que acontece. Gira mais um pouco. Gira mais. Isso. Vocês estão vendo a situação. Totalmente deformado o garrafão. Tirou a mão, voltou para o formato original. Exibo de novo, ou deu para todo mundo acompanhar. Né? Quando ele tapou o garrafão, ele aprisionou um gás muito quente ali dentro. Vou exibir de novo. Não, faça isso com o garrafão aí não, Rafael. Pode ser que você perca o garrafão de água. Tem um bichinho desse é caro, mano. É uma comédia. Aí de novo, ó. Colocou álcool e espalhou o álcool para ele espalhar ele por toda virar vapor. recipiente. Colocou um pouco de fogo lá dentro, né? Ó. Vou tentar dar pausa aqui. Tapou. Na hora que ele tapou, ele aprisionou o gás. Olha aí como ficou o garrafão. O gás que estava muito quente lá dentro. Quando ele tapou, o gás muito quente foi se esfriando e o garrafão foi se deformando. O volume do garrafão foi mudando, foi diminuindo. Né? Vamos lá para a teoria e aí vocês identificam que tipo de transformação é essa daí. Apesar de já ter aparecido aqui na minha tela para os mais observadores. Vamos lá, aula teórica de hoje. Pessoal, 3 transformações gasosas eu trago para vocês. A primeira, isotérmica. Esse prefixo, que quer dizer iso, esse prefixo iso, ele vem do grego, que quer dizer... Que droga, meu irmão. Peraí.
Ufa, pensei que eu tinha perdido o quadro de hoje, ó. Tentando usar atalho aqui, aí eu acabo fazendo besteira. Pronto. Tava falando desse prefixo que aparece. Iso, em todos, né? Isotérmica, isobárica, isocórica. Esse prefixo iso quer dizer igual. Igual, do grego, tá certo? Vem do grego e quer dizer igual. Igual temperatura, igual baros, do grego baros, quer dizer pressão. E coros, do grego, quer dizer volume, tá? Termos, do grego, quer dizer temperatura. Parece filosofia, né? Isotérmica, igual temperatura. Então, que transformação é essa? Quando uma determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, sua pressão varia de maneira inversamente proporcional ao volume. O que quer dizer isso, pessoal? Que se a transformação é isotérmica, a temperatura não muda. Por isso a gente corta. Ó. T1 e T2 é o mesmo número. Essa é a equação geral dos gases. T1 e T2 é a mesma temperatura, é o mesmo número, então a gente pode cortar. E aí a pressão e o volume variam de forma inversa. Quando um cresce, o outro diminui. Quando um diminui, o outro cresce. Isso é isotérmica. Beleza? E aí, eu faço a pergunta. Não me respondam agora. É uma pergunta retórica, para você responder para você mesmo, tá? A transformação lá do vídeo que a gente viu, ela é isotérmica? A temperatura do gás se manteve constante? Se não, se a temperatura do gás tiver mudado, ela não é isotérmica. Ok? Transformação isobárica. Iso vem do grego, quer dizer igual. Baros vem do grego, quer dizer pressão. Quando uma determinada massa de gás perfeito passa por uma transformação isobárica, o que acontece? A pressão é igual, por isso a gente pode cortar as pressões, P1 com P2. Ó. Já que é o mesmo número, então em lados diferentes da igualdade, a gente pode cortar eles dois. E aí fica só V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Isso significa que o volume varia mantendo-se diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, o volume e a temperatura variam de forma direta, proporcionalmente. Quando um aumenta, se o volume aumenta, temperatura aumenta. Se o volume diminui, temperatura diminui. Isso é diretamente proporcional, tá? Então, recapitulando, na isotérmica, pressão e volume, temperatura é igual, corta a temperatura, pressão e volume variam. E variam de maneira inversa. Isobárica, o que é constante? O que não muda? O que é igual? É a pressão. Corta as pressões. Então, o volume e a temperatura variam. E variam de maneira direta. E a isocórica? Iso quer dizer igual, coros quer dizer volume. Ela tem sinônimos. Ela pode ser descrita nas questões como isocórica, isométrica, como está escrito aí, ou isovolumétrica, o que é mais óbvio ainda, né? Isovolumétrica, igual volume, tá bom? Quando uma determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isométrica, isovolumétrica, isocórica, tudo é a mesma coisa. O volume é constante. O volume não muda, o volume é igual. Corta os volumes. E aí a pressão e a temperatura variam. E variam como? Olha o que está descrito. Sua pressão mantém-se diretamente proporcional à sua temperatura.
Ou seja, pressão e temperatura variam de forma direta. De forma direta. Tá bom? Então vamos lá para o vídeo de novo. Agora eu vou explicar mais minuciosamente. No final do vídeo vocês me dão a resposta. É isotérmica? É isobárica? Ou é isocórica? O volume se manteve constante? A pressão se manteve constante? Ou a temperatura se manteve constante? Deixa eu ver se alguém está com dúvida. Que a gente já está caminhando para o fim da aula. Por incrível que pareça. Vou só resolver as questões com vocês. Tudo em paz, tudo tranquilo, de boa, até aqui. Nenhuma dúvida? Show então. Pronto, vamos lá, pessoal. Primeiro ele coloca álcool. Para que ele faz isso? Já tem um gás aí dentro do garrafão? Sim ou não? Tem ou não tem um gás aí dentro do garrafão? Antes dele colocar álcool. Tem um gás. Que gás é esse? Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, gás carbônico, é uma mistura, é o nosso ar. Sim, já tem um gás lá dentro do garrafão. Então por que ele simplesmente não tapa e vê o que vai acontecer? Porque nada vai acontecer, né? Por que ele bota um líquido volátil aí dentro? Por que ele bota o álcool, que é muito fácil de evaporar aí dentro? Justamente para criar aí dentro um ambiente com muito gás pressurizado. Ou seja, ele vai tacar fogo. Na hora que ele taca fogo, vamos lá, ele espalha. Alguém querendo entrar aqui na sala. Nada é isso, desistiram? Acho que desistiram de entrar. Na hora que ele espalha, pessoal, ele está simplesmente permitindo que todo o álcool se espalhe na parede interna e fique mais fácil de evaporar. Então, nesse momento, é onde o álcool está se volatilizando. Está se tornando um gás aí dentro. Está se acumulando um gás aí dentro. O gás do álcool. Nesse momento, se ele tampasse, não ia acontecer nada. Só ia aprisionar o gás aí dentro. Ele vai tacar fogo. Por que ele vai tacar fogo? Ele quer aquecer esse gás aí dentro. Aí. Nesse momento, o gás que está aí dentro, o álcool, está sendo aquecido. Tá certo? Aí, ó. Pegando fogo lá dentro. O gás está entrando em combustão. Então, lá dentro tem um gás muito quente. Na hora que ele tapa o garrafão... Tapou. Na hora que ele tapa o garrafão, tem um gás muito quente lá dentro. E aí, o que começa a acontecer? É a partir daí que eu quero perguntar para vocês. É isotérmica, é isobárica ou é isocórica? Vamos lá. Isotérmica. O que acontece com o gás aqui dentro? Ele está muito quente. E com o passar do tempo, ele vai perdendo calor para o ambiente. O ambiente ao redor dele está mais frio. Então ele vai perdendo calor para o ambiente. O gás aí dentro diminui de temperatura. Então eu já posso descartar qual? Qual das três eu posso descartar?
Isotérmica, isobárica ou isocórica? Afinal, a temperatura está mudando. A temperatura do gás está mudando. Está diminuindo. Descarto qual? Isotérmica. Isso aí, Davi, Natasha. A galera tá com medo de responder. É isso aí, Juan. Pessoal, o que é isotérmica? Mesma temperatura. Então eu acabei de dizer para vocês que esse gás aí dentro do garrafão vai estar perdendo calor para o ambiente, vai estar resfriando. A temperatura do gás aí dentro cai. Então não fica constante. A temperatura não é constante. Se a temperatura não fica constante, eu posso descartar a isotérmica. Tá bom? E aí quando a temperatura cai, o volume cai também. Olha o que acontece com o garrafão. O volume diminui. O volume diminuiu. Então o volume mudou. Se eu encher de água o garrafão nesse momento aí, se fosse possível, claro, ele continuar nesse formato, ia caber menos água. Claro. Então o volume diminuiu, o volume do garrafão diminuiu. Se o volume diminuiu, o volume não está constante, o que a gente pode descartar? Qual delas a gente pode descartar? E aí? Isocórica, descarta a isocórica. Muito bem, Natasha, é isso aí. Descarta a isocórica por quê? Porque o volume está mudando. A isocórica é quando o volume não muda. Quando o volume é igual, quando o volume é constante. O volume diminuiu. A temperatura diminuiu. Então olha só o que está escrito. A isobárica, que é o que sobrou. O volume é diretamente proporcional à temperatura. O volume diminui, a temperatura diminui. Temperatura diminui, o volume diminui. Foi isso que aconteceu lá. A temperatura do gás diminuiu e o volume do gás diminuiu junto. Isso é uma transformação isobárica. Afinal, a pressão da atmosfera está aí fora. A gente estudou sobre pressão da atmosfera lá no primeiro ano. A pressão da atmosfera está pressionando o garrafão aí, ó. A pressão da atmosfera não muda. Pressão constante. Transformação isobárica. Tranquilo? De boa? Show? Só show. Vamos para os exercícios, então. Temos ainda meia horinha de aula. Se o meu computador cooperar, a gente faz as 4 questões propostas. Vamos para a primeira. Aí. Questão 7. Fala assim. Certa massa de gás ideal, inicialmente, na CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Temperatura sendo 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Já facilitou tua vida, ó. Já colocou em Kelvin. E a pressão é 1 atm, uma atmosfera. Então, essa certa massa de gás sofre uma transformação... Opa! Informação importante. Sofre uma transformação isobárica. Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui. A isobárica. Pronto. E aumentam seu volume em 80%. Ou seja, o volume antes era um valor, depois que houve a transformação, aumentou 80%. A dificuldade está em você saber colocar esse dado no cálculo. Como é que eu coloco 80% a mais de um número, tá?
Então entendam o que vai acontecer aí. Comando da questão, pessoal, vamos identificar. Em graus Celsius, qual foi a variação de temperatura sofrida por esse gás? Olha só. Ele não quer a temperatura final, ele quer a variação de temperatura sofrida por esse gás. A gente pega as informações e coloca na questão. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou dar... Já substituir os dados, tá bom? Para ser mais rápido. Aonde tem P1 e P2, eu vou ignorar. A pressão é igual, afinal, eu posso cortar eles dois. Volume 1, eu vou chamar de V. Não, vou chamar de X. Pronto, X. E aí a temperatura, 1, é 0 graus Celsius. Então vai ficar 273 Kelvin, no lugar do T1, no lugar da temperatura 1, fica 273 Kelvin. E no lugar, em cima fica o X, no lugar do volume. Ele não me deu o volume inicial, correto? Então vou chamar de X. Agora vamos para o depois. Depois da transformação. Isso vai ser igual. Volume 2 é 80% a mais. Como é que eu boto 80% a mais? Eu vou botar que número? Eu vou botar quanto no lugar desse X aí? Dessa interrogação que eu vou botar, ó. Eu vou botar quanto aí? Tem que ser 80% a mais. Se antes eu tinha 1x, agora eu vou ter quanto? 80% a mais. Aí você tem que saber calcular a porcentagem. Quanto é 80% a mais? Eu vou calcular aqui embaixo para vocês. A galera tá respondendo lá? Deixa eu ver. O disse 0,8. 0,8 a mais. Tá certo isso aí. Então, se antes eu tinha 1 e acrescento 0,8, obviamente, fica quanto? Exatamente, Davi. 1,8x. Então, não preciso nem calcular. Eu vou pelo raciocínio aí da galera, tá? Vocês estão afiados. É isso aí. 80% é 80 sobre 100. 0,8 é o que o Juan disse. Eu tenho que crescer isso aí em cima do que eu já tinha. Se eu já tinha 1, cresce 0,8, 1,8. Beleza? Então aqui eu vou botar 1,8x. Antes eu tinha x, agora tenho 1,8x. Cresceu 80%. Show. Prosseguindo então. Como vai ficar? Essa temperatura 2 é o que eu quero saber, né? Tira esse 273 aqui, que era a temperatura 1. E aqui eu vou botar temperatura 2. Pronto, T2. E aí é só Ctrl C, Ctrl V aqui, para poder ser mais rápido. Então vamos lá substituir. Corta o X com X. Então eu vou aproveitar essas barrinhas aqui. Vou cortar esse X.
com o outro x. E aí vai ficar 1 e 1,8 do outro lado. Agora eu vou meios pelos extremos. T2 vezes 1 vai ser igual a T2. T2 vai ser igual, bora computador, a 273 vezes 1,8. Pronto, vamos continuar aqui embaixo. T2 vai ser igual. Eita, coloquei os atalhos tudo errado. T2 vai ser igual calculation. Então vai ficar 273 vezes 1,8. Isso vai dar igual 491,4. Isso tá em Kelvin, viu, pessoal? Tira 273, a gente transforma em Celsius. Então, vou botar menos 273. Isso vai dar igual menos 273 dá 218,4. 218,4 graus Celsius. Pronto. Então, qual a resposta da questão? Qual é a variação de temperatura? A gente acabou de descobrir a temperatura final. Qual é a variação de temperatura? Vou colocar aqui embaixo, mas é bem óbvio. Vou colocar delta T vai ser igual a temperatura final menos inicial. Quanto era a temperatura inicial? A temperatura inicial era 0 graus Celsius, ó. E a temperatura final que a gente descobriu? 218,4. Então, final menos inicial acaba dando a mesma coisa. 218,4 graus Celsius. Ok? Destacando, então, essa é a resposta da questão. A variação de temperatura sofrida por esse gás em graus Celsius é 218,4. Show? Próximo. Alguma dúvida nessa? Ativa o som, fala aí comigo.
para a próxima questão. 218,4. Show de bola. Qualquer erro nos meus cálculos, por favor, me abram os olhos. Vamos lá, questão 8. Certa massa de gás, perfeito, está em um recipiente de volume constante. Volume constante. Vou grifar. Volume constante. Você já identifica qual é o tipo de transformação que vai acontecer aí. No início, a temperatura do gás é de 47 graus Celsius e a pressão registrada é de 100 mmHg, milímetros de mercúrio, tá bem? Então ele me deu a temperatura 1 e a pressão 1. Qual será a nova pressão? Olha o comando da questão. Qual será a nova pressão? Quem é o P2 do gás? Se a temperatura for alterada para 207 graus Celsius. Então a temperatura saiu de 47, T1, foi para 207, T2. A pressão vai sair de 100, P1, para que P2? Essa é a pergunta. Fácil a questão, pessoal. Mesmo jeito de solucionar, tá bem? Então eu vou até copiar todos os cálculos aqui. Pronto, transferindo para cá. Bora, computador. Pronto. Só que no lugar de eu cortar a pressão, eu vou cortar quem? Quem é que está constante? Isocórica, isovolumétrica. Eu vou cortar o volume. Então, essa barrinha e essa barrinha vão ficar aqui em cima do V. V1 e V2 não existem nessa questão. Aí agora é só a gente colocar os dados que nós temos. Então vamos lá. No início, a gente tem uma pressão de 100, P1. Pressão registrada igual a 100, ó. Vou colocar aqui no lugar do X, aonde era X, né? Estou só aproveitando os cálculos da outra. Então, esqueçam esses cálculos antigos. Então, no lugar do P1, eu boto 100. No lugar do T1, aqui embaixo, eu vou colocar 47, que é graus Celsius, mais 273. Porque tem que ser em Kelvin. Tá? Todos os nossos cálculos, a temperatura tem que ser na unidade do sistema internacional. Tá? Então, soma mais 273 na temperatura. E aí nós estamos querendo saber a nova pressão. Então aqui eu vou deixar P2. Deixa o P2. Bora, computadorzinho. Pronto, P2. E aí a temperatura 2, a gente tem 207 graus Celsius. Só que está em Celsius, novamente, tem que somar 273. Então vai ficar 207 mais 273. Oh, tô botando no lugar errado. Galera, eu vou fazer assim, próxima aula, né? Eu vou deixar esses cálculos todos prontos só para eu clicar e ele aparecendo.
É bem melhor do que eu ir escrevendo na hora e a gente perdendo tempo. Porque o computador fica aí, ó, girando, a gente perdendo tempo. Dá raiva. Bora, filhote. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá parecendo que travou mesmo, Rafa. Deixa eu voltar aqui. É foda, viu? Quando a aula não acontece do jeito que a gente planeja. Muito chato. Cálculo tão besta, tão fácil, né? Ora, meu irmão. E aí, galera, travou mesmo. Quero saber quando esse computador quebrar. Como é que eu vou dar aula pra vocês. Já sei. Quando o computador trava, o que, é que a gente faz? Taca ele no chão? Tá trabalhando não, é? Tá de um... Trabalhando e com o ouvido aqui, é? Tô dizendo. A gente... Cadê? PowerPoint, tá aqui. A gente desativa ele. Pronto. Douglas, Oi, fala, Davi. é o Gleidson, desculpa. Fala, Gleides. Não, é só se. Será que se tiver alguma aba que tu possa fechar, pode ser que deixe ele mais leve para poder trabalhar, não? Ou tá precisando de todas aí? Não. Vídeo fechei. Calculadora eu vou precisar. O gravador de tela tem que ficar. A apresentação da minha tela pelo Meet. O próprio Meet. É, acho que não rola não. Tá, Já foi. todas estou utilizando. Espera aí que vai dar certo agora. Dá uma clicada lá de novo para ver se dá certo. É, eu fechei ele, eu vou abrir de novo aqui. Foi mal, galera, aí. Erros técnicos, né? Foda. Cadê? Estudos domiciliares. Quadros das aulas do segundo ano. É isso, viu? Tá decidido. Próxima aula vai ser só clicando o mouse e o cálculo aparecendo. Pronto. Bora lá voltar para a questão. Ah, muito bem. Sumiu foi o cálculo inteiro. Claro, não salvou. Galera, eu vou continuar de onde eu parei com vocês, tá? Presta atenção aí.
Pronto. Quem é que pode me lembrar o cálculo? O que estava armado aqui? Era 100 sobre pronto. Vamos ver se agora vai. Cem sobre 47 mais 273 igual a P2 sobre 207 mais 273. Pronto, era isso aí que estava escrito. Depois eu ajeito direitinho esse quadro e envio para vocês. Continuando. E colocando os resultados, logicamente. Duzentos e sete mais 273 dá igual a 480. Então, aqui a gente vai ter 480. E aí, 477 mais que 477 477 mais 273 750. Sete sete não, né, galera? É só 47. Aí, vocês estão comigo não aí? Ah, o Pedro tá corrigindo aí, ó. Natasha pôs o cálculo. Ah, obrigado aí, galera. Eu que não tô olhando o chat. Obrigado pela correção. 47 mais 273, exatamente. Dá 320. Pronto. Agora a gente vai cortar 0 com 0, simplificar e descobrir o P2, né? Então a gente vai cortar um 0 de cima do 100 com o 0 de baixo do 320 e aí multiplicar meios pelos extremos. Isso acaba dando 32 P2. Dava para simplificar mais, mas eu vou logo pro resultado, tá? 32 P2 .
vai ser igual a 4.800. E aí pega o 4.800, divide por 32 e isso vai dar 150. Então a gente vai ter que P2 é igual a 150 Kelvin. Ou não é temperatura não, pressão, né? A unidade da pressão é a unidade que está na questão. 150 milímetros de mercúrio. Essa daí é a nova pressão. Ok. E aí eu finalizo por aqui, pessoal. O computador não está cooperando. Próxima aula eu vou vir só nos cliques para ser mais rápido. Mas aí ficaram mais duas questões aí com a mesma pegada de resolução. É só vocês treinarem, tá bem? São questões sobre transformações gasosas. Questões 9 e 10 da página 75 do livro. Tá lá na lista que eu enviei para vocês. Vou voltar aqui para vocês. Sim, Juan, infelizmente já acabou. Perdi muito tempo, né, nos cálculos, na verdade. Mas foi de... Que horas a que horas que eu tinha combinado com vocês? Não era até 5h30, não? Mas se quiserem eu vou mais, tá? Mas é fundamental que vocês tentem resolver por si só. E não só pegar a minha resolução. Beleza? O aprendizado só vai acontecer se vocês tentarem resolver. Eu sei que alguns aqui estão realmente dando gás, mas a grande maioria, não falo de vocês estão muito interessados aqui, procurando assistir a aula e tudo, né? Eu sei também que tem as limitações de internet de todo mundo, de plano de dados, isso tudo a gente tem que compreender. Mas também, por outro lado, a galera tem que dar o gás, porque estando distante é muito difícil. Toda aula eu passo esse recado, né? Então deem o gás. Tá mais perto que longe, viu? Da gente ter aulas normais. Então é isso, pessoal. Nossa aula por hoje tá encerrada. Me procurem no privado se tiverem mais dúvidas. Estou sempre às ordens. Valeu. Bye, bye. Tchau, tchau. Valeu, Davizão. Valeu, Juan. Valeu, Douglas. Obrigado pelo convite, meu irmão. Valeu, Gleicinho. Um prazer ele ter na minha aula. Valeu, Pedro. Ei, Rafael. toda aula Libras aí na tua mão aí, viu? Como é? Toda aula eu percebo você conversando em Libras aí durante a aula. Ah, mano, tem que ser, né, mano? Tem que treinar. Pra Tem que aprender treinar. tem que viver, né? Pra aprender Libras tem que viver Libras. É isso aí. Show de bola. Obrigado pela força. Valeu. Valeu, irmão. Tchau, tchau, galera. Vão com Deus. Se cuidem. E até mais.